Gravação. E aí a gente volta para aquele lugar que a gente falou, até perdi o que eu estava falando, peraí, me ajuda, Carla. Peraí, gente. Lembra, gente, a verdade vai embora, né? Vocês estão percebendo que a verdade vai embora. Eu estava Frases aqui falando. feitas. Frases prontas. Das Ah, frases boa, prontas que obrigada. Bert disse de uma maneira, mas nem sempre é aquela mesma Frases frase. prontas. Obrigada, gente. Então, quando a gente olha para o Bert, ele fala assim: você é grande, eu sou pequeno, papai. Agora eu tomo ao preço que me custou. E aí eu vejo muitas pessoas, e vou ser sincera, tá, gente? No começo eu era assim também. Só que aí eu conheci uma pessoa que eu fui participar das constelações dela e eu via que ela dava frases totalmente diferentes, né? Isso logo no começo da minha carreira. Eu falei, gente, olha que lindo esse campo dela. E aí eu comecei a desenvolver isso. Eu falei, qual é a minha fala no campo, como consteladora? O que que eu entrego? Isso, para quem comprou meu e-book lá, Destrave nas Frases Sistêmicas, é isso que eu falo. É basicamente isso daqui. Não precisa mais comprar o e-book, tá, gente? É o que eu estou falando aqui agora. Quem está aqui está pegando. O resumo da ópera do que é o Destrave nas Frases. Não é porque Bert disse eu vejo você, que é eu vejo você. Lógico que criou toda né, uma energia em volta dessa fala, é muito lindo e tudo mais, mas no campo eu não preciso falar eu vejo você. Eu posso trazer outra, porque é a minha fala. E olha que interessante, né? Uma vez eu estava constelando na pandemia, em grupo, e eu trouxe uma fala assim, que veio. E não tinha nada, cara, uma frase totalmente diferente. Aquela frase teve tanto impacto na alma da pessoa que estava sendo constelada, que a constelação podia ter terminado com essa frase, inclusive. Porque foi muito forte. E foi uma constelação que a gente era em grupo, online, né? Eu não boto representantes quando é online, em grupo, eu deixo todo mundo se expressar, e uma pessoa começou a sentir uma coisa, e ali me veio uma frase para dar para ela, que foi esse relâmpago da verdade. Eu virei e falei assim, vê se faz sentido essa frase para você. Você pode repetir? Ela falou, fala, levaram os meus homens. Nossa, na hora ela começou a cair num choro absurdo e ela realmente falou que fez muito sentido. Enfim, no fim a gente foi descobrir que os antepassados da pessoa que estava constelando, a gente não sabia, eram aquelas pessoas que iam lá na África pegar os escravos, eles que levavam os escravos, e esse levaram os meus homens são os homens lá, os africanos, enfim. Então, aquilo veio para mim, era um outro contexto que a gente estava constelando, mas aquela verdade veio tão forte para mim, numa fração de segundos, que eu tive que expor. E quando eu expus, aquilo ficou claro para todo mundo que estava no campo. Então, não se prendam a frases, é isso que Bert também traz para a gente. As frases do Bert são do Bert. E uma pessoa não vem constelar comigo à toa, porque o que eu tenho de informação também, que eu consigo expressar através da minha fala e da minha postura, conversa com a pessoa que vem constelar comigo. Ninguém escolhe o constelador errado. E ninguém atrai os clientes errados. Mas você precisa começar a trabalhar a sua voz no campo, tá? E aí ele diz o seguinte, que dentro dessa compreensão por meio da renúncia, quando a gente tem essa renúncia, que foi esse exemplo que eu dei, tudo se acalmou quando eu trouxe o último lá, que inclusive os antepassados que trouxeram os escravos, e não somente os escravos. E esse campo, trazendo exemplo dessa constelação, ele encontrou um lugar de paz quando eu dei lugar tanto para os escravos que vieram, como também para aqueles que escravizaram. E aí sim, chegou num lugar de paz. Então, quando a gente começa a olhar para o mais, quando a gente renuncia daquilo que a gente sabe, eu sei da história dela, esquece esse negócio que você sabe da história do seu cliente. Por isso que Bert, Sophie e toda a escola Hellinger, eles não querem saber tua história. Qual é o tema? Problema com meu filho. Já bota a gente no campo, não quer nem saber qual é o problema.
E depois que o campo está acontecendo, pergunta, mas o que que acontece com ele? Entendem? E aí a gente tem a psicoterapia científica. Quer falar, Agora Carla? sou eu. Isso. Boa, então fala, amor. Então, e daí a grande questão que sempre fica em torno da constelação sobre se é uma ciência ou se não é uma ciência, né? Hoje, se vocês olharem a Hellinger, a escola Hellinger, ela traz o nome de Hellinger e ciência, ciência no latim, né? Porque ela é um tipo de ciência, sim, mas ela não é uma ciência cartesiana, como a gente conhece, como a medicina, por exemplo. Ela é uma ciência em movimento, uma ciência que estuda as relações humanas, mas o movimento disso. Então, se você pegar a medicina, por exemplo, a gente tem uma psicoterapia ali científica, né? Mesmo dentro da psicologia. Por quê? Porque você vai ter estudos de casos, padronização, diagnóstico, protocolo das doenças. Então, é tudo assim, existe um método validado e repetido. Dentro da constelação, a gente não consegue ter isso. Dentro da constelação é fenomenológico. Por mais que o Bert coloca aqui, por exemplo, que os casos de esquizofrenia são casos em que geralmente ocorreram assassinatos dentro da família, entende? Só que não tem como isso assim, são vários casos em várias constelações de vários consteladores que se observou essa mesma situação. Porém, não tem como eu colocar isso como um protocolo. É isso, é tal coisa, é aquilo, é tal coisa. Então, a gente usa toda a base da fenomenologia que a gente tem, que é conhecido, e trabalha em cima disso, mas não tem como a gente fazer como lá na ciência. Por isso que lá na medicina, você tem o que para o médico? O paciente. O paciente espera a cura do médico. Mas aqui dentro da fenomenologia, você pode ver, o Bert não fala em nenhum momento paciente. Ele usa o termo cliente. Porque o cliente é ativo, ele vai tomar aquilo. Ele é responsável pela cura dele, ele é responsável pela busca dele. Então, é muito interessante a gente verificar essas diferenças, até para que a gente possa conseguir explicar para as pessoas como que a constelação atua. Ela atua por quê? Porque cada sistema é único. Você vai numa constelação, vamos colocar assim, o mesmo grupo de pessoas, duas pessoas vão constelar o mesmo tema, relacionamento. O campo muda. Porque uma pessoa entra, faz aquela constelação, escolhe determinados representantes. No mesmo dia, no mesmo local, e quando entra outra pessoa, é outra questão, porque são outros sistemas. Então, não tem como ter padronização dentro da constelação. E a fenomenologia é isso. E hoje se entende ela como isso, como uma ciência em movimento. Então, lá no livro ele coloca assim, eu tentei fazer um resuminho aqui para ficar mais fácil. Então, a psicologia científica, ela quer descobrir por meio da ciência experimental modelos reproduzíveis para alcançar o mesmo resultado, por meio de um mesmo procedimento. Ela é linear, causa e efeito. Já na psicoterapia fenomenológica, o terapeuta se expõe ao contexto, sem intenção, sem temor, sem intenção de cura. Então, assim, a pessoa vai lá no médico para se curar, mas na fenomenologia, ela traz um sintoma que ela está passando para olhar o que esse sintoma quer mostrar para ela. Eu posso, quando eu olho, ser curada, mas eu posso ter que conviver com ele para o resto da vida. E daí eu aceito e concordo com isso. Então, a diferença é muito grande entre um olhar e outro. Por isso que muitas vezes um sintoma físico, um sintoma de doença, quando ele tem uma característica sistêmica, porque nem tudo é sistêmico, né? Mas assim, um sintoma que vem repetido em várias gerações, ele tem uma característica sistêmica, o Renato Bertatti fala assim, que o sintoma é um presente, porque o sistema está querendo que você olhe quem pode ser o excluído ali, o que é a situação que esse sistema viveu. E até mesmo em outras vidas, como tem acontecido nas constelações dele. Quando eu olho aquilo,
aquilo se movimenta. E eu posso, ao longo do prazo, isso ter um resultado de esse sintoma sair na minha vida naturalmente. Mas eu também, se às vezes aquele sintoma me protege, por exemplo, de olhar para a morte, de buscar algo assim, ele é bem-vindo para mim. Então, é isso de dizer sim, mas com uma compreensão, com um olhar, né? Então, ele fala aqui que então eu não tenho estou de acordo com o mundo tal como ele é, sem a necessidade de transformá-lo. Recolhimento total e abertura a algo maior. Está de acordo com tudo como é. A doença, a história de vida, não se coloca em nenhum lado. Trabalha-se todo o sistema do cliente, principalmente os excluídos que nem aparecem, né, hoje no sistema, né, que estão escondidos lá atrás. Mas com o meu recolhimento, eu percebo com a visão e o sentimento. Então, novamente a percepção. Imediatamente, eles têm um lugar em mim, no terapeuta primeiro, que sente tudo isso, que um lugar que é negado. Então, o terapeuta, ele primeiro acolhe esse excluído dentro do coração dele. E depois, em profunda conexão e harmonia com o sistema do próprio cliente, e também o cliente consegue, muitas vezes, entrar nesse movimento e muitas vezes não também. Então, essa percepção fenomenológica, ela é resultado do quê? De recolhimento, de eu ter a coragem de me expor ao todo, de não ter intenção e não ter medo. Com isso, eu consigo olhar para o essencial. E daí eu estou aberta a uma possível solução. Possível, nem sempre tudo tem solução, como a gente acha e como a gente quer, né? Então, nesse tipo de psicoterapia, o que vem à luz é, ao mesmo tempo, uma instrução para a ação a qual talvez precisemos nos entregar, mesmo que a gente não entenda. Porque o que realmente e para onde conduz, torna-se visível somente ao final, não no início, como a Sabrina contou dessa última constelação dela. Então, assim, é se expor mesmo. E daí, Fala, desculpa. só para finalizar, eu quero falar um pouquinho sobre isso, que a constelação, a gente fala assim, ela é o quê? Ela é um método? Ela é uma ferramenta? Na verdade, ela não é nada disso, ela é um caminho. Então, isso é algo muito importante, a gente começar assim a saber definir o que a gente faz, sabe? Porque a gente não sabe nem definir o que é constelação. Então, a constelação, ela é um caminho, ela não é um método. Porque ela mostra para a pessoa um caminho. De onde a pessoa pode chegar, por exemplo, se ela entrar no lugar dela de filha. Se ela assumir a postura de filha que está em desordem ali numa constelação, ou a postura de esposa em vez de mãe do marido, enfim, seja qual for o tema. E daí é necessário quais itens para a gente seguir esse caminho? O primeiro é a humildade, poder ser conduzida. Eu sou o menor de todos daquele sistema, porque eu cheguei por último. Depois, a devoção, que é um amor a algo maior, a algo além de mim. Um esvaziamento de conceito, de intenção, de julgamento, de medo, de amor, de necessidade de ajudar o próximo, de controle de fazer aquilo dar certo. Depois, a postura fenomenológica, um esvaziamento, daí eu vou me voltando para a percepção. Depois, um centramento. No centro sentimos leveza, como o próprio livro do Bert fala. Quando sentimos leveza, estamos no lugar certo, quando estamos centrados. Assim, eu tenho a coragem para me expor ao que vier. E por último, a espera, até que se revele. E eu posso fazer perguntas para elucidar nesse processo ali com as pessoas. Então, esses 5 pontos, eles são fundamentais para que eu consiga chegar nessa postura de poder me abrir para algo que vem. É isso, Sá. Boa, Carla. Só queria fechar na 1h30, tá? Se der tempo, deu. Se não der, não deu, beleza? Senão vai ficar cansativo.
A gente tem 5 minutos para terminar e eu quero ver se eu termino aqui, ó. A amplidão, ele diz que quando olhamos para os nossos problemas ou para os problemas no relacionamento ou em qualquer outro, então, olhamos muitas vezes apenas para o estreito, o próximo e o nítido. Todo o contexto, isso pertence e nos escapa. Entretanto, o estreito e o próximo só têm seu significado e sua força na ligação com aquilo que os ultrapassa. Por isso, via de regra, a solução consiste em ir para além do estreito e do próximo para o distante e amplo, que é a gente sair desse problema que está só entre ali, eu estou com problema de dinheiro, não é só aqui o problema vem de muito antes. Olhamos para o além, para além dos nossos problemas, olhamos para os nossos pais, nossa família, e de repente estamos ligados a algo mais, estamos ligados a muitos. Então, aquilo que experimentamos como algo nefasto ou que causa sofrimento tem seu lugar em um contexto maior. Precisamos olhar também, além da família, incluir o todo em nossa atenção, percepção, amor e nos abrir. Assim, existe um caminho para a força fora daquilo que parece não ter sido solucionado na família. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo rápido, tá? Eu fui constelar uma menina de 15 anos que estava com depressão e o bisavô dela, que é japonês, foi na guerra e lá ele era um general e ele decapitou muita gente. E aí a gente olhava para aquilo e tudo mais e não tinha solução naquilo. Fazia um movimento em relação às vítimas que ele decapitou e não tinha solução. O campo não, a menina não saía a representante não saía daquela posição, que ela se cobriu com uma coberta assim, e ela estava em depressão no quarto escuro. E aí eu trouxe algo maior, que é o governo do Japão, a evolução da humanidade, e coloquei isso no campo. E quando eu coloquei isso no campo, eu pedi para o que estava representando o bisavô, que era avô da mãe dela, que é a mãe dela que estava lá, né, fazendo a constelação, ele falou: eu estava a serviço de algo maior. O que eu fiz de decapitar um monte, né? Ele não falou tudo isso, ele só falou: eu estava a serviço de algo maior. E quando ele traz que ele estava a serviço de algo maior, que é além da família, além de pedir perdão ali para as pessoas que ele decapitou, que tudo isso estava em sua devida ordem, porque a gente não pode se restringir ao estreito. Naquele momento, o campo acalmou e a menina saiu debaixo da coberta, representante dela, e o campo encontrou um lugar de paz. Então, o que a gente percebe é que numa constelação a gente fala assim: nossos bisavós fizeram isso, então vamos pedir desculpa para quem eles fizeram. Mas nada na face da Terra acontece sem ter que ter acontecido. Então, existe sempre, nessa amplidão, a gente alcançar outros lugares. E é isso que a Carla também falou, que tem alguns professores da Hellinger que já estão fazendo constelação indo para outras dimensões, porque nós não somos tão estreitos como a gente imagina. E óbvio que precisa ter muito cuidado ao adentrar nesse espaço para não misturar uma filosofia espírita com uma constelação, porque uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra, a não ser o fato da gente conviver com vivos e mortos dentro de um campo. Mas, isso é isso porque na outra vida eu fiz aquilo, isso já é um dogma espírita, tá? Ou isso é isso, isso é aquilo, porque qualquer dogma de qualquer religião que você tenha não é. O que a gente precisa entender é que tudo, porque o que eu amo da constelação é que ela não tem o julgamento, e eu vou passar, e vou passar rapidamente, não tem o julgamento do que é bom, o que é ruim, vou até passar para o próximo, não sei se está aqui, ó, o todo, né? Nas relações, muitas vezes, somos conduzidos à diferenciação entre o bom e o mal, e essa diferenciação é superficial, e não se apoia no que emerge da profundeza. Se eu julgo o bisavô dela como um carrasco, como ruim, eu não alcanço. Aqui tudo isso estava a serviço, porque o todo, tudo está na sua perfeita ordem quando a gente chega numa amplidão maior. E a gente não pode se limitar ao estreito, e quando o Bert fala do estreito aqui, é esse caminho dos movimentos da alma que ele foi chegando, que ele foi adentrando,
muitas coisas estão muito além até do próprio sistema do cliente. Então, tenham isso. Na próxima aula a gente pode trazer mais exemplos sobre isso, e para que a gente consiga só finalizar os últimos slides aqui. Para estarmos ligados em profundidade com o essencial, é necessário despedirmos das influências dessa consciência com relação à diferenciação entre o bom e o mal. Por que que eu trouxe o exemplo do kardecismo? Gente, eu vou no centro Kardec, tomo passe, não estou falando de nenhuma religião, tá? Por favor, não estou falando de nada, tá? Porque existe uma coisa que Bert batia muito de frente, é legal vocês lerem o livro dele para entender o que se trata essa filosofia sistêmica tão profunda, tão linda, que me encanta tanto, porque para Bert não tem quem é bom, não tem quem é ruim. Para a gente alcançar o todo, para a gente trazer solução, não tem o que é bom, não tem o que é ruim. Isso foi nos colocado para que haja mais divisão ainda. E dentro do que é bom e ruim, o que é bom para um pode ser ruim para o outro. Por quê? Porque existe a boa e a má consciência. A má consciência é quando eu sigo um padrão diferente da minha família. A boa consciência mesmo quando eu sigo o padrão da minha família. E aí a gente pode ir para esse lugar da boa e da má consciência. Mas a pessoa só sai do padrão quando ela também consegue entrar nesse lugar que não existe diferenciação entre o bom e o mal. Se for para aplicarmos a filosofia sistêmica na vida, o trabalho individual de cada um é sair do julgamento do que é certo ou errado. Lembre-se do exemplo que eu dei dessa constelação que eu fiz, tá? Foi uma constelação em grupo presencial. Enfim, e a fonte, na ausência de intenções, o pressuposto desse trabalho, somente aquele que renunciou ao seu conceito de bom e mal pode estar sem intenção, está de acordo com tudo que é, e de acordo com a vida e com a morte, com a felicidade, com o sofrimento, com a paz e com a guerra, porque é permeável. Algo de bom acontece sem a nossa intervenção. A gente precisa estar de acordo com o que é. Mas a pessoa está com câncer, vai morrer, imagina, tadinha, é um filho de 6 anos de idade, está com câncer, é o que é. E aí, Bert tem um livro dele que um cara liga para ele e fala assim, a gente precisa constelar, Bert descobriu que eu tô com câncer. Ele falou, não, a gente não precisa constelar não, cara. Você só precisa entender que você vai morrer. Você só precisa entender que você está com uma doença grave, que você tem poucos meses de vida. E por que é tão difícil lidar com a realidade? E a gente, como constelador, precisa olhar para a realidade tal como ela é, sem nenhuma intenção de mudá-la. Mesmo quando aparece alguém que está ali numa situação tristíssima. Não é que a gente não se emociona, óbvio, né? Já teve constelação, são poucas vezes que aconteceram, mas já teve constelação que eu cheguei até a me dar uma lacrimejada ali, sabe? Mas a gente não pode ter a intenção. E aí, só para a gente ir finalizando, ouvir e ver. Eu vou só dar um exemplo rápido desse ouvir e ver. Se você segue aquilo que você ouviu dizer, você cria uma imagem interna e isso atua na sua vida. Também um trecho do livro do Bert, alguém diz assim para ele, Bert, eu fui na mulher e a mulher falou tal coisa para mim. Ele falou assim, então tá, então agora é isso, porque você criou essa imagem interna daquilo que ela disse, então isso é uma verdade agora. Então, a gente não pode ficar limitado ao que a gente escuta, a gente tem que se conectar e perceber por nós mesmos. E para tudo isso, é tudo que a gente falou, renunciar, tá? Não é válido deixar-se levar pelo ouvir ou pelo ouvir dizer. Nós temos somente a liberdade de fazer imagens, de ver, e a liberdade a liberdade para a ação é ilimitada quando a gente se entrega para a percepção. Mas quando a gente cria a imagem do que a gente viu, aí a gente está limitado. Então, compreensão e ação, estou passando correndo aqui, a gente primeiro tem que compreender para depois haver uma ação. Às vezes a gente vê uma constelação e aí até isso assentar na nossa alma leva um tempo. E a ação só acontece quando há um assentamento na nossa alma daquela verdade que apareceu, que a gente consegue realmente compreender a profundeza da verdade que veio, para que assim a gente tenha uma ação.
Isso é para a nossa vida, isso é para quando a gente vai conversar com o nosso cliente. Agora, se o cliente entra em todos aqueles pontos que a gente falou, de negar, e, a constelação não dá certo, que baboseira, esquece. Ele jogou o seu dinheiro fora, tá? E o seu tempo também. Tem uma coisa aqui que eu quero falar para vocês, que fala de novo que a percepção não tolera objeção, que a gente já falou, então eu vou pular. Quer falar, Carla? Sá, então, essa parte eu queria até ver com vocês sobre os padrões de pensamento e de destino, que eu queria conversar um pouquinho sobre a questão do campo morfogenético, que é muito falado dentro das constelações. Então, se vocês toparem melhor, porque eu não queria falar sobre isso correndo, eu vou deixar lá no grupo. Então, eu vou deixar lá no grupo um texto, uma entrevista do Rupert Sheldrake, que eu recebi lá na pós, né? E daí ela explica, ele faz, né, dentro dessa entrevista toda uma explicação sobre os campos. Então é muito legal para a gente assim, entender um pouquinho mais como funciona esse tão famoso campo que a gente fala. Então, daí a gente começava a semana que vem falando sobre o campo e continuando no capítulo seguinte, pode ser? E daí vocês leem esse texto extra que eu vou compartilhar lá, que eu acho assim que é muito rico e vale a pena a gente expandir um pouquinho mais para ter essas compreensões básicas, pode ser? Sim, eu quero terminar só com isso daqui, ó. A sabedoria. Isso. O sábio concorda com o mundo tal como é, sem temor e sem intenção. Está reconciliado com a efemeridade e não almeja além daquilo que se dissipa com a morte. Conserva a orientação porque está em harmonia e somente interfere tanto quanto a corrente da vida o exige. Pode diferenciar entre é possível ou não, porque não tem intenções. A sabedoria é o fruto de uma longa disciplina e exercício, mas aquele que a possui sem esforço. Olha que interessante. Ela está sempre no caminho, ela está sempre no caminho e chega à meta, não porque procura, mas porque cresce. Também não adianta a gente ficar o tempo todo, não, porque eu vou me expor, então, sabe essa coisa? Eu vou parar aqui, eu preciso terminar só falar uma coisa para vocês aqui. Sabe essa coisa do tipo, isso é porque eu estou olhando para isso, porque é isso, eu preciso entender que esse é um processo, é crença, é isso, é aquilo. As pessoas que ainda estão batendo cabeça, achando que estão presos na crença, as pessoas que estão batendo cabeça, querendo descobrir a razão dos seus problemas, para ver se consegue dar virada mestre aí, fazer a meditação superpower, reprogramação, blas, blás, blás, blues, ainda está preso em não concordar com aquilo que é. Essa incessante busca ainda é um caminho contrário a atingir a verdadeira sabedoria. E Bert diz que o destino só se muda, só se interrompe diante do merecimento. E como tudo dele conversa, o merecimento também está a nossa postura de nos expormos à realidade tal como ela é, e não ficar o tempo todo buscando mais o porquê disso, o porquê daquilo, o que eu faço agora, onde eu olho agora, o que eu penso agora. Apenas entendam que a vida vai desenhando e a gente precisa estar de acordo, sem os questionamentos, para que a grande transformação aconteça, para que a gente se torne este sábio, que sabe o que a gente pode mudar e o que a gente não pode mudar. E o que não podemos mudar, a gente olhar para isso, integrar e saber caminhar de mãos dadas com isso que é tão desafiador, que deixa de ser desafiador quando você realmente consegue aceitar como é. Eu tenho uma pessoa que comentou aqui no Instagram, está assistindo daqui, ela falou que tem um filho de 22 anos autista. E tem pessoas que entraram em contato comigo na última live que eu fiz de segunda-feira, falando que tem filhos que estão se cortando, tem mães que estão passando por algumas situações com os filhos. Aceitar é o primeiro caminho. E aí, qual é a parte que lhe toca? Esse destino
mães que têm filhos autistas, mães que têm filhos com problemas, que vieram com problemas. É não negar, é dar a mão a isso, porque tem algo lindo e mágico em todo lugar de desafio. Eu queria finalizar a aula de hoje com essas palavras, como exercício de casa para cada um de nós aqui, para a gente se encontrar. Eu vou abrir o microfone para quem quiser fazer perguntas. Mas o exercício de casa que eu quero deixar para todo mundo que ficou com a gente até agora, eu quero agradecer, porque isso é um exercício de troca, né? Vocês estarem aqui com a gente, faz a gente querer continuar entregando tudo isso. Ó, Carla, agora que eu vi que a gente veio até da mesma cor, sem querer. Exatamente, eu tava, E aí, tava vendo isso. E aí, o exercício que eu sugiro para a gente essa semana é a gente pegar algo que é um desafio na nossa vida. Vamos fazer uma tarefinha de casa. O que é desafiador na nossa vida? E o que eu faço com isso que é desafiador? Como que eu lido com isso? O que eu acho? Vão escrevendo aí. O que eu acho disso? Eu aceitei como ele é ou eu ainda resisto? Eu ainda tento buscar um caminho diferente. Eu ainda tento encontrar uma solução mágica. Porque o sábio, ele não tem intenção. E quando a gente fala do constelador não tem intenção na vida do seu cliente, na constelação, ele também precisa se esvaziar e se renunciar de ser o alecrim dourado que vai ter tudo resolvido na vida. Vamos aprender a andar de mãos dadas com aquilo que a gente tem. Porque aquilo pode virar uma força muito grande. Esse é o exercício para vocês essa semana. Carla, vamos fazer semanalmente. Quinta-feira que vem a gente está aqui às 14 horas de novo e a gente vai falar no grupo qual é a parte. E agora o espaço para vocês. Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Também é importante a gente ouvir, tá? Pode abrir o microfone e falar, se alguém quiser falar. Eu quero tirar uma foto antes de vocês saírem, por favor. Alguém falou? Vanessa. Queria agradecer a oportunidade. Eu nunca estou presente, porque eu sempre tenho atendimento nesses horários, mas eu ouvi um chamado nesse grupo. E risquei minha agenda, risquei ali, ó, das 2 às 4, falei, não vou marcar ninguém para participar, porque eu já estou lendo os livros de Bert, mas eu sinto falta dessa troca, da gente poder conversar também com quem lê, né, com quem trabalha. Então foi magnífico, que vocês continuem, que eu vou estar sempre presente. Obrigada, Van. E venha para as aulas ao vivo do PDS, viu? Elas são muito ricas, Eu vou voltar a assistir de novo. tá? Obrigada, Carla. Beijo. Fala, Eva. Eu que agradeço. Eu estou na mesma sintonia que a Vanessa. Senti esse chamado, risquei, estou aqui. Eu acho que você já sabe o quanto te admiro. Me achará. E olha, parabéns por essa iniciativa, você e a Carla. Eu gostaria que depois, em algum momento, você pudesse falar. Para mim foi muito lindo isso que você falou dessa constelação que você fez, que colocou o Japão, os governantes, que você percebeu esse algo maior. Eu gostaria que você pudesse, em algum momento, falar desse Eu posso grande falar maior. agora, para a gente não sair da verdade, né? Para a gente não sair do momento. Quem quiser continuar mais um pouquinho, não sei porque eu arrepiei. Era uma menina, 15 anos, 14, acho que ela tinha 14 anos, e ela estava numa depressão profunda, não queria mais voltar para a escola, e aí os pais dela me procuraram, me indicaram para constelar comigo, e aí a gente fez a constelação presencial. Foi antes da pandemia, eu constelava muito presencial antes da pandemia. E quando a gente abriu o campo, eu coloquei a menina, na hora que eu coloco a menina, como foi num espaço ali que tinha umas mantinhas também, ela se cobriu e ali ela ficou, a representante da menina. Coloquei a mãe, coloquei o pai, fui colocando. E eu não perguntei nada para a mãe dela, só perguntei o que estava acontecendo, porque ela não queria ir para a escola.
E eu senti muito forte que tinha algo no campo, e eu deixo pessoas entrarem. Às vezes eu coloco uma pessoa só para trazer uma percepção sem colocar em papel. Na constelação eu acho muito importante, porque se eu ficar botando papel em tudo, eu restringo, né? Eu não vou para o amplo. E aí eu coloquei uma pessoa e essa pessoa começou a sentir, começou aqui, começou o pescoço, e ela sentiu o pescoço. Aí eu comecei a sentir, eu falei, cara, e aí uma pessoa estava no campo e falou assim, vai ver, ela tem alguma coisa engasgada. Eu falei, não é isso. E a gente precisa entender o que está acontecendo, né? Eu senti que não era, e eu falei assim, tem algo mais. Aí eu virei para a mulher, para a mãe, eu falei assim, tem algo no seu sistema familiar. Tem algo que teve gente que morreu. E ela estava super receosa de falar, né? Porque ela falava assim, gente, existe um julgamento quando eu falo que meu avô, né, pai do meu pai, era um militar que ele decapitou milhares e milhares de pessoas. Então ela pegou e trouxe, aí ela me falou. Então eu coloquei o avô dela e o campo ainda bagunçado, pedia desculpas. Aí meu primeiro movimento qual foi? Olhar para as vítimas e pedir desculpas, né? Fazer esse movimento de olhar, sinto muito, eu vejo sua dor, tal, né? E o campo não soltava. O campo não soltava. E aí eu fui para o centro e aí eu senti muito forte que tudo está certo como é. E existe uma coisa que todo mundo critica muito, Bert, quando ele fala daquela carta ao Hitler, né? Quando ele diz, Hitler, quem sou eu, quem é você, eu não sou mais, você não é menos. E as pessoas não conseguem entender quais são as dimensões. Existe a nossa consciência pessoal e existe a nossa consciência do grupo, que tem precedência em relação à nossa consciência. Por isso que muitas vezes a gente não consegue sair desse padrão. E existe a consciência do todo, que precede ainda mais, e precede também a consciência do nosso sistema. E esse avô, esse bisavô, só estava a serviço de algo muito maior, para colocar ordem nesse todo. Porque tudo é para se colocar ordem. E eu gosto muito do Caibalion. Quem aqui conhece Caibalion? Caibalion é incrível, que são as 7 leis herméticas. O que está acima está abaixo. Vou falar dessas duas, tá? E existe uma mente, o mundo é mental. Existe a grande mente que cria, mas o que está acima está abaixo. Então, nós também somos mentes criadoras. E essa mente que está aqui, o que está acima e está abaixo, então existe um todo. Porque existe ali um lugar onde tudo está certo como é. Se uma pessoa dentro do sistema, às vezes, né? Eu tenho uma pessoa próxima, uma aluna minha que ficou até amiga, que o irmão dela vive na cadeia, é traficante de drogas. E aí, quando eu olho ali, ela tem consciência, ela é consteladora. Meu irmão está a serviço de algo maior dentro desse sistema. E esse lugar que a gente discrimina tanto, esse lugar dos bons, que é o que a gente falou, né? Da consciência mal, da consciência ruim, do que é bom, do que é ruim. Por isso que eu disse para não misturar constelação com dogmas espíritas, uma vez que a gente transita entre os vivos e os mortos dentro de uma constelação, não misturar os conceitos, porque os conceitos do sistêmico, ele vai além, onde tudo está na sua devida ordem. Então, no caso dessa constelação, eu precisei ir para o que era mais amplo ainda, que vai muito de encontro com as constelações que Bert fazia no início sobre as guerras, sobre os países, que ele colocava a Alemanha, que ele colocava, enfim, que ele ia colocando ali. E Bert sempre diz, bons consteladores também entendem muito de cultura. Eu já constelei muita gente, muita gente. E uma coisa que eu percebo é que existe um padrão em cada origem de país. Familiar. Não, existe um padrão dentro dos países, né, de origem, né? Tipo assim, descendentes de italianos, descendentes de português, descendentes de árabes. Por quê? Porque faz parte da cultura. Então, a gente também tem que estar afinado, ser um bom constelador e a gente ter um arsenal mais de... Eu nunca fui muito boa de história,
E a constelação está me ajudando a me adentrar na história dos países, nas culturas. Porque quando eu constelo, existe Isso consciência. tá. Oi? Podia dar uma aula disso pra gente. Nossa, eu preciso estruturar essa aula, porque o conhecimento agora só está aqui dentro. Eu não tenho Lembro estruturado. dessa que eu assisti que você falou isso, das culturas, né? Que tem um padrão. Uhum. Eu vou, Seria eu vou fazer o seguinte, eu vou condensar isso e vou colocar lá no PDS essa aula, tá? Ô, Porque Sá, eu posso fazer um comentário sobre isso aí que você está falando, que eu acho que a Eva trouxe isso, porque é uma grande dificuldade da gente constelador saber quando colocar algo maior assim, sabe? Então, isso que a Sabrina trouxe, eu já vi umas outras constelações que abrange essa coisa enorme, por isso que dentro das constelações clássicas, quando o Bert começou, que era o quê? Pai, mãe, avô, no máximo bisavô ali, trisavô, chegou uma hora que ele falou, não, não é isso, é muito mais. Isso vai, ele viu assim a expansão que isso tomava, né? Então, assim, por exemplo, um país não está diretamente ligado aqui à minha origem, mas se eu tive um membro lá do meu passado que serviu numa guerra, que teve um papel tão importante assim dentro, ele serviu a algo maior e aquilo entrou no meu sistema também. Então, é muito doido, que é o quê? Quem, dentro da lei do pertencimento, quem está incluído? Quem é incluído? Os assassinatos assassinados que estão fora do sistema se tornam pertencentes, né? Então, a gente observa isso. E daí, quando a gente está constelando e vai olhando esse movimento que você falou aí, é muito interessante isso, a gente pesquisar dentro, conhecer a origem ali, pesquisar dentro dessa cultura se teve alguém como apareceu. Só que isso muitas vezes você não vai acontecer na entrevista inicial ali com o cliente, mas no que o campo vai mostrando. Você conectada com o campo, você se abre, daí percebe isso. Quando você percebe uma pessoa que assassinou tantas pessoas, assassinou porque estava a serviço de outra, algo maior do que ela, que era o Estado, né? E daí você vem e coloca. Então, é muito interessante a gente ver constelações desse nível, porque a gente vai vendo assim que não adianta a gente imaginar, a pessoa vem com um tema e imaginar, não, que nem você falou, coloca pai, coloca mãe, é isso, aquilo. De repente, a questão está lá na origem. Eu tive a Carla. oportunidade de ver só para finalizar aqui, eu tive a oportunidade de ver uma constelação de um casal no workshop do Juan Garriga. E a mulher era indiana. E olha o que o casal levou. O casal levou uma questão de que eles não conseguiam se fixar em lugar nenhum. E isso estava relacionado a um ancestral que tinha saído da Índia e abandonado as castas lá, aquele negócio das castas, sabe? E quando que o campo teve paz? Quando colocou a Índia. Então, assim, uma coisa de relacionamento, entendeu? Pegou uma proporção desse nível que a Sabrina está falando. Então, é incrível, a gente. Por isso que a gente não quis só ler o livro aqui, mas a gente quis ir trazendo isso para que quem está trabalhando, quem está vendo, possa ter esse acesso de relatos de caso, de fazer os links com a sua própria história, com a sua própria família, sabe? Para que isso realmente seja efetivo uma leitura, né? Deixa eu Mas só é isso, colocar mais obrigada. um ponto. Eu quero ouvir a Marcela e a Carla, tá? Eu vou ouvir vocês, depois eu vou complementar. Fala, Carla, depois Marcela, que a Carla tinha levantado a mão. Fala, Carla. Eva, Carla. Agora eu consegui, obrigada, desculpa. Agora eu consegui entender quando você falou nesse algo maior esses padrões de países. Agora eu consegui entender. Eu me lembro assim que sempre que eu vejo a Sophie Hellinger constelar uma chinesa, ela olha para o padrão da China, que eles têm a cultura de abortos, né? Sim. Então agora eu consegui compreender, obrigada. Mas a estrutura é algo para nós aí, hein? Eu vou fazer um convite para quem não está, ver se toca no coração. O PDS é o Programa de Desenvolvimento Sistêmico. Como a Carla falou, existem várias maneiras da gente constelar. E eu desenvolvi o PDS, que é para a gente atender o nosso cliente de 6 a 10 sessões, passando por várias fases da vida dele, inclusive a intrauterina.
para que a gente possa trazer esse desenvolvimento de uma forma mais estruturada para o nosso cliente. Quando a pessoa vem constelar e vai embora, às vezes não faz tanto efeito como a gente acompanhar e trazer esse conhecimento. Tem aulas ao vivo comigo uma vez por semana, tá? Como que a gente está tendo aqui hoje, mas é mais troca mesmo. Então, E daí, o PDS entra numa coisa muito interessante que o Bert fala aqui, da gente não ficar constelando o tempo todo. Então, ele traz o quê? Exercícios sistêmicos, olhar sistêmico, é num outro formato, não é constelação. Então, isso faz com que você possa acompanhar o cliente, faz com que o cliente possa ir assentando as coisas devagar dentro dele, quando ele não tem uma consciência muito grande. Aí eu sou fã, então. Ó, gente, eu só vou finalizar, não queria nem falar do PDS aqui não, tá? Porque esse é um espaço mesmo de troca, de entrega mesmo, mas o PDS está reconhecido pelo MEC agora, com certificado reconhecido pelo MEC. Quem quiser entrar, o preço dele vai continuar só até agora, semana que vem, tá? Depois vai subir por conta da emissão do certificado. Mas vamos lá. Eu quero trazer um outro padrão, eu quero ouvir a Marcela, mas eu quero só trazer um padrão do que ela falou sobre Portugal. Já vou dando a dica. Portugal tem muito problema com dinheiro, herança. Então, vocês vão olhar para Portugal, chegou alguém de Portugal, já pega a dica aí de Portugal. E de outros países, depois eu dou outras dicas. Fala, Marcela. Oi, meninas. Eu adorei, viu? Nossa, muito obrigada também pela oportunidade, tá? Eu lembrei, assim, vocês comentando disso tudo, das culturas, do inconsciente coletivo que o Jung falava, né? E um pouquinho que eu li, assim, me recordou e o quanto é grande, né? O quanto a dimensão, assim, parece que a gente não consegue alcançar, né? Tem que ler, tem que estudar, tem que estar, parece saber de um pouquinho de cada, assim, mas é muito vasto, né? As possibilidades, né? Então, assim, muito bacana, fez muito sentido para mim. Fiquei com vontade de trazer casos e casos para compartilhar. Por favor, a gente pode abrir um dia de casos também. É uma supervisão, assim, eu queria muito, viu? Então, a supervisão acontece dentro do PDS. O PDS Vem para o PDS, Marcela. Acontece supervisão? Depois eu te chamo e eu te explico tudo como que é, Tá, tá bom? Carla, me explica, tá joia? Você deixar. me ensina aqui. PDS, Obrigada. o PDS tem supervisão uma vez por semana no Zoom. Toda Legal, quarta-feira. Com alguns tá horários ótimo. para que todos possam participar. Obrigada pela sua presença, obrigada pela presença de todo mundo. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Eu não estou vendo todas na tela. Se alguém estiver levantando a mão, não estou vendo, mas não, parece que não. Meninas, estamos só em mulheres, é isso. Lá no grupo, a Vanessa já finalizou o PDS, vai renovar o segundo ano dela no PDS, porque a supervisão vale muito a pena. Então, a gente se encontra quinta-feira que vem, tá? Quinta-feira a gente está aqui, a gente vai continuar a leitura do livro. Então, venham com livro pré-lido. Não é muita, desculpa o soluço, não é muita coisa que a gente passa. Tem uma semana para ler ali, umas 40 páginas, não é muito. Por quê? Porque quando a gente começar a entrar em alguns casos de constelação, a gente não vai olhar, não vai colocar aqui a constelação, a gente vai falar, gente, a constelação, que ele fala sobre isso, você viu o movimento que ele trouxe, como é diferente. Então, leiam, tá? Porque assim a gente vai na dialética, eu trago uma compreensão, vocês também podem trazer outra compreensão que tiveram a respeito do que foi lido, e a gente chega numa nova compreensão mais ampla, tá bom? Esse espaço é aberto para todos. Bom, essa aula não fica disponível, ela vai ficar, aliás, não fica disponível por muito tempo, eu vou, como teve corte, ainda vou ter que editar para subir, mas para o pessoal do PDS essa aula vai ficar disponível, mas eu vou deixar para vocês até à noite, quem quiser assistir de novo, tá bom? Ou quem quiser passar para alguém assistir. Depois a gente tira e aí é isso, tá bom? Essa é a nossa moeda de troca, vocês estarem presentes aqui para valer a pena, tá bom? Beijo, meus amores, obrigada por estar aqui. Obrigada. Ô, Eva, você é da mesma cidade da Vanessa, não é? Eu sigo a Eva. A gente é do interior, eu sou de Bauru. Ela é uma cidade aqui perto, eu acho, não é? Eu me mudei fazem 3 meses, estou no Paraná, perto de Londrina, estou em Arapongas, Ah, mas você morava aqui perto, né? Santa Cruz do Rio Pardo.
Eu participei semana passada de um workshop com a Sophie, e aí eu vi o seu nome, era seu marido, ele constelou, foi super bacana. Nossa, Amei. era para eu fazer o workshop e eu amanheci mal do estômago. Ele falou, eu posso fazer no seu lugar? Era Ah, para ele ter feito então, ele né? acha Foi que pode. bárbara. Aí ele foi chamado no meio do monte de pessoas, ele Foi. ficou todo orgulhoso. Eu vi o seu nome lá quando chamaram ele. Obrigada, Vanessa. Tchau. Gente, um beijo, viu? Até semana que vem. Beijo, Tchau, beijo, tchau. beijo. Beijo. Pessoal do Instagram, perguntas, dúvidas, vocês ficaram aqui ouvindo, acho que deu para ouvir, a aula foi super rica. Porém, semana que vem, se você gostou, se organiza. Vou mandar o link do grupo para quem não está no grupo ainda, prometo, porque foi corrido. Estejam aqui às 2 horas da tarde. Um beijo no coração e essa live não ficará gravada. Beijo, beijo. Como que eu faço para descartar vídeo? Descartei. Beijo, meus amores. Podem sair, viu? Eu vou derrubar todos vocês aqui com muito amor e carinho, tá bom? Um beijo.